Ei, você gosta de filmes? Então continua assistindo que esse vídeo é pra você. E vocês como estão? Meu nome é Débora Santos e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Como vocês já viram no título, hoje eu estarei trazendo para vocês 5 filmes que você pode estar utilizando em 25 temas de redações diferentes. Lembrando que, se você não sabe a importância do repertório sociocultural para a sua redação, tem vídeo aqui no canal e vou deixar aqui no card para você. Sem mais delongas, vamos começar. O primeiro filme é o filme Coringa, de 2019. E, dentre tantos temas que o filme Coringa pode estar trazendo, eu vou trazer 5 temas diferentes que você pode estar utilizando esse filme como repertório sociocultural. O primeiro tema de redação que você pode estar utilizando esse filme seria a violência policial. Em uma das tentativas dos policiais procurarem um Coringa, eles vão até o trem e começam a buscar pelo mesmo. Porém, o conflito entre civis vestidos de palhaços e outras pessoas vestidas de palhaço começa a aumentar. Assim, os policiais partem à violência, utilizando então suas armas e até atingindo um dos civis. O segundo tema seria a luta de classes. Débora, como assim luta de classes? Eu assisti o filme todo e não percebi isso. No final do filme, já dando um spoiler aqui, quando acontece aquela revolução no final do filme, podemos perceber que houve uma inversão de poder, ou seja, onde a classe trabalhadora toma o poder da elite. Assim, a gente pode perceber, evidentemente, a luta de classe existente e também a resistência da classe trabalhadora. Um outro tema seria a questão do abuso físico e psicológico. Em uma das cenas, existe a questão de uma criança ser amarrada a um aquecedor e deixada lá durante várias horas e assim causando vários abusos, tanto físicos, pelo fato dela estar amarrada e estar ali imobilizada, e psicológicos, ou seja, por passar por esse trauma que a criança sofreu. Então, seria um dos temas que você poderia estar introduzindo o repertório sociocultural filme Coringa. Abusos físicos e psicológicos, principalmente em crianças, ou seja, abuso infantil. O quarto tema envolvendo esse filme seria o descaso político. Um concorrente à prefeitura da cidade, ele chama a classe pobre de sendo uma condição inata, ou seja, que a pobreza é uma condição inata do ser humano. E assim, ele diz que todas as pessoas que fazem parte dessa classe social são palhaços. Além disso, vale lembrar que a cidade é uma cidade corrupta e que permite apenas a prosperidade dos ricos. Então, esse concorrente à prefeitura diz que as pessoas que fazem parte da classe pobre são de uma casta inferior. E, a partir do momento que eles chamam essas pessoas de palhaço, a máscara de palhaço passa a ser um símbolo de resistência dentro dessa cidade. E o último tema que a gente trata nesse filme seria a questão de doenças mentais. O protagonista do filme, ele sofre de um transtorno chamado transtorno de expressão emocional involuntária, que é marcada principalmente pela risada incontrolável. Além disso, essa risada também pode estar ligada a depressão, distúrbios alimentares, esquizofrenia e alucinação. Assim, percebemos então a apatia da sociedade para com as doenças mentais que o protagonista tem, ou seja, muitas vezes é retratado os desvios de olhares, pessoas sendo afastadas exatamente por não entender, por não compreender e por não terem empatia com a doença que o indivíduo tem. Nosso próximo filme é um filme mais velhinho, porém que também deve estar super em alta nos nossos temas, que é o filme V de Vingança, de 2005. O primeiro tema que a gente pode falar seria sobre a opressão política, exatamente pelo filme passar após uma guerra e o governo ser um governo totalitário. Além disso, também é um governo com aspectos fascistas. Então, pelo fato do governo ser desse jeito, temos o nosso próximo tema, que seria a questão da liberdade de expressão. Mais uma vez, por ser um regime totalitário, um governo de regime totalitário e com aspectos fascistas, a liberdade de expressão é inexistente, ou seja, está infringindo os direitos humanos que hoje em dia persistem na sociedade. Então, é mais um tema que você pode estar retratando dentro da sua redação com o filme V de Vingança. Mais um tema que podemos estar ligando seria a questão de o culto à liderança e a dominação cultural. Débora, como assim?
seria exatamente no meio midiático retratar os pontos positivos do governo, sejam eles verdadeiros ou não. Ou seja, a gente também já pode ligar a fake news, notícias falsas que são propagadas nos meios midiáticos. Além disso, também podemos falar sobre censura, exatamente pelo fato da dominação cultural e por ser um regime totalitário. Como traz aspectos do governo fascista, aqui também não seria diferente. Também temos temas como tortura e fortalecimento militar. Além de o nosso próximo tema também ser justiça com as próprias mãos, que tem tudo a ver com a tortura e o fortalecimento militar. O protagonista, ele busca justiça, porém a justiça com as próprias mãos contra o governo. Ou seja, após ele passar por toda a tortura e também por campos de concentrações que existiam na época, ele acaba fugindo desses campos e depois de muitos anos ele busca a vingança. Então, ele traz a justiça com as próprias mãos. Além disso, ele é visto na sociedade como um anti-herói. Débora, o que seria isso? Ele combate o governo e, ao mesmo tempo, ele tenta trazer a questão da visão social. Como assim? Ele tenta alertar a população sobre os aspectos que esse governo está tratando, que esse governo não é um governo bom, não é um governo confiável e que está propagando mentiras para estar alienando seus pensamentos. Então, são esses temas que você pode estar tratando com o filme V de Vingança e muito mais. O nosso terceiro filme é um filme chamado Sociedade dos Poetas Mortos. O primeiro tema que a gente pode trazer seria uma reflexão sobre o sistema de ensino, pois, de acordo com o contexto do filme, o internato onde esse filme se passa traz um sistema de ensino padronizado, massivo e também autoritário. Logo, não há espaço para a liberdade. E pelo fato de ser um sistema massivo, padronizado e também autoritário, vamos para o nosso próximo tema que está interligado a esse, que seria a questão da alienação de pensamento. Ou seja, a instituição necessita que todos os alunos, todas as pessoas que participam desse meio, desse sistema, pensem de forma igual, ou seja, para ter a situação controlada. Além disso, também evitando a liberdade dessas pessoas. Logo, a alienação de pensamento também é vista dentro desse filme, exatamente por causa do sistema educativo vigente. Então, vamos para o nosso próximo tema, que seria os desafios para a expressão artística. Ou seja, existe então o professor que ele vai ensinar esses alunos e ele incentiva os alunos a saírem dessa alienação, a pensarem por si só. Então, ele incentiva seus alunos a lerem poemas, poesias e a se tornarem mais artísticos, se ligarem mais com o próprio eu. Entretanto, existem esses desafios pelo fato de o sistema de ensino ser totalmente autoritário e padronizado, além de massivo, que impede que esses alunos, que essas pessoas que participam dessa instituição tenham a expressão artística, tenham espaço para se expressarem dentro desse local. Além disso, o filme se passa também em uma época onde os valores tradicionais, os valores da família eram muito bem vistos, estavam acima de qualquer outra coisa. Então, era o pai que decidia o futuro profissional do seu filho. Logo, percebe-se também a influência da pressão familiar, que seria o nosso próximo tema, e também os desafios que os jovens enfrentam. Então, são mais temas que a gente pode estar tratando com esse filme, que seria a pressão familiar ligada também aos desafios da sociedade juvenil. Além disso, o filme também fala sobre suicídio, exatamente pelo fato de ocorrer tanta pressão que o jovem acaba não conseguindo lidar e cede a uma coisa maior, que seria o suicídio, mas não para acabar com a sua vida, e sim para acabar com essas situações de pressão e de falta de liberdade. E já estamos quase acabando o vídeo, porém ainda faltam 2 filmes. Vamos lá! O próximo filme é um filme de 2020 chamado O Poço. Esse filme é uma verdadeira fonte de temas sociais, porém aqui eu vou trazer apenas 5 temas que você pode estar retratando em suas redações e utilizando o Poço como um repertório sociocultural. O primeiro tema vai ser a verticalidade social. Débora, como assim? O que seria isso? Calma que eu vou te explicar. No próprio filme, quando falamos de verticalidade social, tem uma frase que se encaixa muito, que fala assim:
só existem 3 tipos de pessoas: as de cima, as de baixo e as que caem. Logo, no filme, podemos ver que a ascensão social ela é inexistente, exatamente sendo um sistema que é implicado dentro da sociedade brasileira hoje de verticalidade social, onde os que estão em cima continuam em cima, os que estão embaixo continuam embaixo e os que caem são aqueles que estão abaixo da linha da pobreza, ou seja, que são totalmente marginalizados e que não têm oportunidades de ascender socialmente. Ligado a isso, temos também o próximo tema, que é a desigualdade social. Quando você começa a assistir o filme, você pode perceber que a cozinha é totalmente limpa, muito bem organizada, e ao decorrer das etapas, dos níveis que vai baixando aquela mesa, podemos perceber então as disparidades que existem entre um nível e outro, onde a cozinha é totalmente organizada, porém quando chega, por exemplo, no nível 100, já está totalmente uma bagunça, sem oportunidade de comer, tudo sem nenhum recurso. Então, aqui podemos tratar cada nível como se fosse uma classe e as disparidades que existem entre cada classe e a falta de recursos também entre cada uma. Também podemos perceber, sendo o próximo tema, o individualismo entre as pessoas, onde cada uma se importa apenas com ela mesma, ou seja, se ela comeu ou não, se ela vai conseguir subir de nível ou não. Não existe a questão da empatia e também não existe a questão da solidariedade. E, já que falamos sobre solidariedade, vou tratar do próximo tema, que seria a solidariedade espontânea. No próprio filme, eles tratam exatamente com esse nome, ou seja, seria uma boa ação que, ao decorrer dos níveis, ela iria ser continuada. Ou seja, se eu estou no nível 10 e lá eu faço uma boa ação de deixar um prato separado para a pessoa do nível 11, a do nível 11 deve fazer o mesmo para a do nível 12 e assim sucessivamente. Então, todas as pessoas conseguiriam comer. Seria uma solidariedade espontânea, uma gentileza que gera outra gentileza, uma boa ação que gera outra boa ação. E então vamos para o último tema, que seria o desafio do combate à fome. O filme aborda que, mesmo que essa solidariedade espontânea fosse vigente dentro dessa torre, dentro desse cárcere, seria quase impossível que todas as pessoas comessem. Como assim? Porque sempre existiria algum desafio, alguma pessoa que não iria colaborar e então, quando uma pessoa deixasse de fazer o que deveria ser feito, alguma outra pessoa iria ter a consequência disso, ou seja, deixaria de comer. Então, aqui mostra também o desafio que seria combater a fome de todas as pessoas. Então, o tema fome é um tema que você pode estar introduzindo o filme O Poço como repertório sociocultural. O próximo filme é o filme O Vendedor de Sonhos, de 2016, porém que foi feito a partir do livro de Augusto Cury, de 2008. Então vamos para os temas que esse filme pode estar tratando. O primeiro tema seria a questão da sociedade capitalista. Ao longo de todo o filme é retratado a sociedade capitalista através de grandes empresários, grandes influenciadores e pessoas que estão dentro desse meio, mostrando então situações que realmente existem na sociedade e que são retratadas no filme. Outro tema que poderíamos estar utilizando esse filme seria a questão da empatia, ou seja, quando o morador de rua ele percebe que uma pessoa irá cometer suicídio, ele se torna empático por aquela pessoa e decide ir até lá em cima e ajudá-la. Isso seria a questão de se colocar no lugar dessa pessoa, entender sobre o que ela está passando. Então, a empatia também é um dos temas que você pode estar utilizando o Vendedor de Sonhos. O próximo tema seria saúde mental. Logo no início do filme, podemos perceber então que um psicólogo renomado, ele tenta o suicídio. Então, mostra que todas as pessoas estão vulneráveis a esses tipos de questões quando a sua saúde mental não está boa. Não é só porque você é um especialista da mente, ou seja, você é um psicólogo, que você está imune a essas questões mentais, que você está imune a não ter uma boa saúde mental. Logo, ele retrata também esse aspecto, que ninguém é imune, que todas as pessoas podem sofrer de algum transtorno, de alguma doença, de alguma situação que irá prejudicar mentalmente. Já que falamos sobre saúde mental, eu também vou falar sobre ansiedade e depressão, que também são temas que podem ser vistos dentro do filme O Vendedor de Sonhos, seja esse no protagonista
ou também em outros personagens, como no psicólogo ou como no próprio mestre. Ele traz traços de depressão e ansiedade, principalmente na palestra que ele vai dar, e é revelado então a sua condição antigamente, que ele sofria de transtornos. E o último tema que a gente vai falar aqui seria educação. Débora, como assim? Seja educação emocional ou educação didática. Nessa questão, a gente pode perceber que quando você pensa em um morador de rua, normalmente você pensa que aquela pessoa é totalmente desclassificada em questão educacional. Porém, aqui é exatamente o contrário. Aqui mostra que um morador de rua pode ter tanto conhecimento quanto você ou até mais. Então, tratamos sobre educação, que não é só porque uma pessoa está em uma condição diferente da sua, que ela seria menos qualificada que você. Então é isso, muito obrigada a você que chegou até o final do vídeo. Vale lembrar que todos esses filmes você pode procurar na internet para assistir, porque vai ter. E eu espero muito que você veja, são filmes ótimos, vale muito a pena assistir. Eu já assisti várias e várias e várias vezes, é muito bom. Então, eu espero que tenha ajudado e que você possa utilizar esses filmes como repertório sociocultural dentro das suas redações. Para mais vídeos como esse, é só se inscrever no canal. 5 filmes para 25 temas diferentes. Aproveite e ative o sino da notificação e também coloca o curtir e o comentário aqui no vídeo. Compartilha para aquele seu amigo que é fã de cinema, que adora ver um filme, e também me segue nas minhas redes sociais. Tá rolando sorteio para quem é inscrito aqui no canal, tá bom? Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!